Qual o roteiro da minha exposição? Eu tenho que falar sobre a oscilação do conceito de serviços no Supremo Tribunal Federal. Vou procurar pontuar o posicionamento do Supremo em 3 momentos bem definidos no tempo. Vou tentar trazer um pouco da razão de boa parte das discussões envolvendo o ISS. Vou tentar mostrar pelo menos, que nós estamos longe de um posicionamento claro, uniforme, preciso, do que venha a ser serviço, mesmo na jurisprudência do Supremo, e que há um bom trabalho ainda a ser desenvolvido em relação a este assunto. De uma certa forma, as palestras da manhã me serão muito úteis, me servirão de suporte para muito do que aqui vai ser dito. Ou seja, o professor Heleno falou sobre conceitos constitucionais. O professor Humberto fez uma duríssima e competente crítica sobre a perspectiva tipológica referida num desses julgados do Supremo. E essas observações são, de uma certa forma, o pressuposto da minha fala. Ela toma como ponto de partida essas perspectivas doutrinárias que foram trabalhadas ao longo da manhã de hoje. Se eu pudesse, agregaria a tudo que foi dito no microfone aquilo que a professora Isabel comentava comigo durante cada uma das falas. Mas, obviamente, só eu podia ouvir, ela estava ao meu lado, mas com os adendos que ela fez, ficaria um preâmbulo perfeito para a minha exposição. Quanto o PowerPoint chega, o orador tem que estar sempre preparado para não ter PowerPoint. A primeira observação que eu queria trazer, origem do ISS, um imposto que tem 50 anos, grosso modo falando, vem de uma lógica de sucessão do imposto sobre transações de natureza estadual, imposto de indústria e profissões, imposto de diversões públicas, etc. No momento tudo isso desaparece, surge o ICM e o ISS. Não só eles, o ICM, o ISS e o esquecido IOF. Ou seja, o legislador constituinte procurou repartir as competências, como foi dito hoje pela manhã, atribuindo materialidades a entes tributantes que podem tudo fazer em relação à materialidade conferida e nada fazer além disso. Se sobrar um espaço, um resíduo, uma lacuna, essa lacuna só pode ser preenchida pela União, detentora da competência residual. Neste cenário, como é que surgem as primeiras discussões em torno do conceito de serviços? Elas vêm trabalhadas pioneiramente na doutrina do professor Bernardo Ribeiro de Moraes, professor Mackenzie, lá de São Paulo, e que também era procurador da prefeitura do município de São Paulo. E o professor Bernardo, então, acaba por adotar, no seu livro, Doutrina e Prática do ISS, um clássico, a noção prevalecente para serviço na Europa, que é uma noção claramente residual. O que não for operação mercantil com bens tangíveis, residualmente falando, é serviço. É praticamente uma definição pela negativa. O que não for operação mercantil é serviço, ambos tributados pelo IVA. Com diferenças. Com diferenças. Ou seja, quando se diz aqui, olha, vamos fazer aqui na Europa, é tudo igual lá, é serviço, mercadoria, não importa, que é um, que é outro. Não é verdade. A própria definição de para quem eu devo o tributo tome em consideração se é uma mercadoria ou se é um serviço e as competências podem ser distintas. De toda sorte, esta perspectiva econômica residual faz muito sentido em sistemas tributários que não cuidaram de repartir competências já no plano constitucional. Para dar um exemplo, se eu tomar essa perspectiva, os serviços financeiros
estariam alcançados pelo imposto sobre serviço. Quando, de verdade, no Brasil, nós sabemos que operações de câmbio e crédito seguro são conferidas à competência da União. Portanto, não dá para trabalhar com a mesma perspectiva aqui no Brasil. A atribuição de competências representou um poder, como diria o professor Roque hoje pela manhã, e também um limite a ser construído pelos aplicadores do direito, pela doutrina, pela jurisprudência, e é o que estamos propondo aqui. Neste cenário, alguns doutrinadores passam a questionar essa proposta de conceituação de serviço do professor Bernardo Ribeiro de Moraes, que era, de uma certa forma, uniformemente aplicada pela jurisprudência. E, nesse sentido, começam a surgir, então, as manifestações do professor Geraldo Taliba, professor Kleber Giardino, professor Aires Barreto, professor Roque Carrara, professor Paulo Valls Carvalho, e assim por diante. Ou seja, estes doutrinadores procuravam dizer que o legislador constituinte repartiu competências com base em conceitos de direito privado. Esses conceitos precisam ser conhecidos e precisam ser respeitados na definição da repartição de competências tributárias e impositivas. Locação de serviço é matéria trabalhada no âmbito do direito privado. E aí surge a dualidade, dar e fazer, se operação de dar potencialmente incidência do ICM, à época, se obrigação de fazer incidência do ISS. Neste passo, nós vamos aí, grosso modo, de 1966 até praticamente 1988. E, neste momento, 88, o Supremo, analisando uma questão relativa à incidência de ISS sobre locação de bens móveis, trabalha com a doutrina de Bernardo Ribeiro de Moraes, mas começam a surgir, então, as primeiras referências a essa posição dissonante de Geraldo Taliba, de Aires Barreto, de Kleber Giardino. E o ministro Oscar Correia, à época, fazia menção à jurisprudência do Supremo, mas colocava uma ressalva. Olha, deve-se estranhar essa perspectiva do ISS incidir sobre locação de bens móveis, na medida em que, com Geraldo Taliba, entendo que o texto está a receber uma interpretação objetiva, na medida em que não há prestação de serviços, mas mera locação de coisas, e locação de coisas não é serviço. Só para quebrar o gelo, pela manhã, ocorreu mesmo, né? Pouco antes do professor Humberto começar a sua fala. Terminada a exposição, alguns alunos que estão aqui da faculdade, que são mestrandos e doutorandos da Faculdade de Direito da USP, que conhecem a radical divergência que lá há entre os defensores de tipos, defensores de conceitos, Humberto, eu, Paulo Valls Carvalho, etc. Certo, foi o Chueiro que mandou desligar para não ser contestado tão veementemente pelo professor Humberto, né? Toda sorte que o professor Chueiro estará aqui sexta-feira cuidando deste tema e vocês vão ter a oportunidade de ouvir as duas perspectivas, as duas visões sobre o assunto. Pois bem, então, estava lá falando do Oscar Correia, em 1988, quando surge, então, a partir desta mensagem no voto do Oscar Correia, uma maior reflexão do Supremo sobre o tema, e aí sim, no ano 2000, o enfrentamento do tema da alocação de bens móveis novamente, e então aí sim, citando Aires Barreto, citando Kleber Giardino, o ministro Celso de Mello é enfático: o ISS só pode incidir sobre obrigações de fazer. A matéria é classificada no Supremo a ponto de virar uma súmula. Não é uma decisão isolada, é uma súmula do Supremo Tribunal Federal que está em vigor
que não foi revogado e que traz informações importantes sobre o assunto, legitimando esta perspectiva da busca da noção de locação de serviços no direito privado, legitimando esta distinção entre obrigações de dar e fazer, entre atividades meio e atividade fim, temas todos eles tratados por estes doutrinadores que enfrentaram o posicionamento do Supremo até então prevalecente. Deste período em diante, então, de 2000 até, grosso modo, 2014, o tema permanece posto de uma certa forma tranquilamente no Supremo Tribunal Federal, com a prevalência desta perspectiva de se buscar a noção de serviço de direito privado e com o prestígio desta dualidade de obrigação de dar e obrigação de fazer. Eis que surge, então, para a apreciação do Supremo, o caso do leasing. Incide ISS sobre o leasing financeiro era o que o Supremo precisaria decidir. E ele o faz com diversas manifestações dos seus ministros, e algumas delas eu vou aqui referir aos senhores. O PowerPoint ajudaria muito neste momento, como ele não está aqui, eu diria que vocês acreditassem no que eu vou ler aqui. Acreditar. Pois bem, começando pelo voto relator, o ministro Eros Grau, meu querido professor, quem estaria amanhã na Faculdade de Direito de São Francisco, ele irá na minha turma dar uma aula. Portanto, a crítica que eu faço é uma crítica respeitosa, mas contundente. O ministro Eros, relator desse caso, diz: financiamento é serviço. O que, a meu sentir, é uma contradição em termos. Ou bem é financiamento, IOF, ou bem é serviço, ISS. Não dá para ser a um só tempo financiamento e serviço. Isto me parece de uma hialina clareza, de uma clareza solar. Nesse ponto, talvez tenha razão o professor Marco Aurélio Greco, quando ele diz, analisando esse julgamento: é banco? É. Então paga. Minha crítica à manifestação do ministro Eros é exatamente a de baralhar as competências tributárias e coletivas. Ignorar que, para financiamento, há um tributo previsto no sistema, que é o IOF. E, pior do que isso, obviamente um caso chega no Supremo depois de anos e anos e anos de tramitação. 14 dias antes da sessão de julgamento, publica-se medida provisória dizendo o seguinte: sobre leasing, incide o IOF razão de tanto. Portanto, aquilo que sempre incomodava e incomoda o Supremo, que é a potencial lacuna tributária, não paga nada, nem ISS, nem ICMS, nem IOF, não mais se aplicava. A União exerceu competência tributária impositiva e estava cobrando IOF das operações de leasing. Então, eu tenho este primeiro voto do ministro Eros, que não me leva a um porto seguro. Eu não consigo saber qual é o conceito de serviço a partir do voto do ministro Eros. Ele coloca muita ênfase na expressão serviços de qualquer natureza. Isto vem de um parecer do Ilmar Galvão, que é juntado ao processo, no qual ele, o Ilmar Galvão, ex-ministro do Supremo, dá uma ênfase a essa expressão de qualquer natureza, como se ela, a expressão, pudesse vir dissociada do termo inicial do serviço. Ou seja, qualquer serviço, serviço de qualquer natureza, não qualquer coisa, diferentemente de serviço. E aparentemente o que o Supremo está tributando é qualquer coisa que não é serviço, financiamento. Como votaram os outros ministros? Meu querido amigo Dias Toffoli, posta semana passada, diz ele, por isso que eu
quero que vocês acreditem em mim. Tive a preocupação de consultar o Banco Central do Brasil. Fiquei pensando, por que raios o ministro do Supremo vai consultar o Banco Central do Brasil? Procurei saber se havia alguma resolução do Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, pois o Banco Central do Brasil é o órgão executivo do Conselho Monetário Nacional. E recebi informações por escrito, subscrita por procuradores do Banco Central, que apontam os atos normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional não estabelecem quaisquer restrições à cobrança do ICS. Logo, se os atos normativos do Conselho Monetário Nacional não estabelecem restrição, incide. Conselho Supremo. Eu até brinco, meu escritório, episodicamente, ou coincidentemente, é bem de frente ao Banco Central do Brasil, lá em São Paulo. Sala de reunião, eu vejo o Banco Central. Então, eu brinco com os clientes, olha, vocês estão equivocados, vocês vão atravessar a rua, em vez de me perguntar minha opinião sobre o tema, vai no Banco Central, é comigo que o Supremo faz. Meu querido colega de faculdade também, Ricardo Lewandowski, observa que os operadores de leasing estão no melhor do mundo, no melhor mundo possível, porque eles não pagam ISS, não pagam ICMS, não pagam IOF. Primeiro, isso está desatualizado, já estava desatualizado, não era mais verdade, pagavam IOF. Segundo, ora, se a própria Constituição prevê competência residual, é porque há situações que não são alcançadas por nenhum dos tributos previstos na Constituição e que permitem o exercício da competência residual pela União. Logo, os ministros do Supremo não são colmatadores de lacunas normativas em matéria tributária. Não é a função deles. Para isso existe Poder Executivo e Poder Executivo, que devem interagir neste processo. Nosso querido ministro Aires Brito, com sua veia poética, entendo que disponibilizar crédito para a obtenção de um bem destinado ao uso não é senão um ato de intermediário, ou seja, fazer uma intermediação, obrigação de fazer. Portanto, aliás, na linguagem coloquial, nunca se diz dar um empréstimo, mas sim fazer um empréstimo. Logo, obrigação de fazer, ISS. A evidenciar que os ministros, de uma forma ou de outra, estão todos aqui lutando para encaixar o leasing na dualidade dar e fazer, o que representa um prestígio à própria dualidade dar e fazer, atualmente tão combatida pelos representantes dos fiscos municipais interessados numa perspectiva ampliativa em relação ao tema. O ministro Joaquim Barbosa tem uma manifestação interessante nesse julgamento. Ele vai defender que há uma mutação do conceito de serviços. Ou seja, primeiro, há conceito de serviço. Segundo, de acordo com o ministro, esse conceito teria mudado no tempo. Aí a gente tem que examinar se isso pode ocorrer ou não. Primeira verificação importante. Segundo, que conceito novo é esse que não está dito pelo ministro? Qual é? Aliás, por nenhum deles, em nenhum momento, nesses últimos tempos. Há o voto também do ministro Marco Aurélio Mello nesse julgamento, que eu vou me limitar a ler o finalzinho dele nos seguintes termos. São passados, é certo, 9 anos do julgamento anterior, colocação. Mas não houve mudança substancial da Carta da República a evitar outra óptica. Houve mudança, sim, na composição do Supremo, mas o direito posto continua o mesmo, não é outro. E é o que quero fazer coro com a manifestação do ministro Marco Aurélio. Mudou a composição do Supremo, não mudou o direito positivo. Então, este é o julgamento do leasing, do qual eu parto de uma contradição, financiamento é serviço, a meu sentido, ou é uma coisa ou é outra. Eu vou identificar diversos votos que procuram achar um fazer naquela atividade, prestigiando a dualidade dar e fazer, e eu não consigo identificar nesse julgamento qual é um novo conceito de serviços e como é que ele dilarga essa
potencial dualidade dar e fazer. Vem, então, em seguida, o julgamento do ISS sobre planos de saúde e seguro. E aqui, realmente, com todo o respeito, data máxima dele, a fundamentação do voto do ministro Luiz Fux me parece absolutamente descompassada com a realidade, e notadamente com a doutrina do direito tributário, afirmando serem verdadeiras coisas que distam de ser verdadeiras. Vou enfrentar uma a uma as premissas do ministro Fux. A primeira delas, ele afasta o 110 GTN. Veja, o artigo 110 GTN, que diz que nós precisamos respeitar os institutos, categorias e formas de direito privado, é referido por muitos doutrinadores como absolutamente desnecessário. Isso já seria algo que defluiria do próprio texto constitucional. Eu não consigo interpretar a Constituição sem respeitar institutos, categorias e formas de direito privado. O ministro Fux disse que ele não serve para nada. Ele está superado. Ele precisa se afastar. Continua o ministro. É disso que a Constituição é carente de conceitos verdadeiramente constitucionais. Voto dele. Ou seja, amanhã de hoje nesse congresso não serviu para nada. Todos os doutrinadores que estiveram aqui falaram bobagem. Ou seja, o Heleno está errado, o Humberto está errado, a Isabel está errado, o Sérgio está errado, o Paulo de Barros está errado, o Souto está errado, o Brigagão está errado, está todo mundo errado. De acordo com o voto do ministro Fux. Temos que aplicar um pluralismo metodológico. Sabe-se lá o que é isso. Mas, aparentemente, é algo que permite o magistrado decidir como ele quer decidir. Referência no voto à solidariedade social e à eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva. Marco Aurélio Greco, planejamento tributário. Um tema que eu critico veementemente, fortemente, no enfrentamento do planejamento tributário em relação ao Marco Aurélio Greco, que eu acabei de citar aqui eu respeito muito, mas só aqui no Brasil é que esse sacrossanto princípio da capacidade contributiva deixa de ser uma garantia do contribuinte e passa a ser um princípio que legitima a analogia, a interpretação extensiva, a ampliação dos poderes do fisco. Solidariedade social é aquele princípio lindo que eu tiro do bolso do colete e aplico para legitimar o que eu quiser, notadamente qualquer decisão em favor do fisco. Segue o voto. É uníssono na doutrina no sentido que a Constituição, ao dividir competências tributárias, valeu-se eminentemente de tipos. Me cita dois. Foi. Quem mais? Volto a dizer, Geraldo Taliba, Sacha, Isabel, Paulo de Barros, Roque, estão só de titulares. Quem é que diz isso? Ninguém. O Freire é uma opção não opinião respeitável? Claro que é. Titular da Faculdade da USP. Opção respeitável, mas é absolutamente minoritária. É absolutamente fora da curva. Essa informação está errada. Não se sustenta. E aí vem a conclusão, né? O conceito de prestação de serviço não tem por premissa a configuração dada pelo direito civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestados com a finalidade e com o intuito de lucro, podendo estar conjugado ou não a entrega de bens ao tomador. Cabe tudo aqui, cabe o IOF, o Imposto sobre a Renda, o PIS, a COFINS, etc. Cabe tudo. Ou seja, aposta no lixo a discriminação de competência tributária impositiva. Feriram de morte, como dizia Humberto de manhã, o DNA do direito. Nesse mesmo julgamento, há outras manifestações que continuam a prestigiar o que sempre o Supremo decidiu, ou pelo menos o que decidiu
nesse período de 2000 a 2014. Ou seja, Marco Aurélio, novamente, falando sobre dar e fazer, o ministro Fachin, quando vai apreciar a matéria, diz que tanto a atividade meio quanto a atividade fim, no caso do plano de saúde, são obrigações de fazer. Ou seja, ele vota com o fisco, mas ele vota a partir do entendimento que ali há um fazer, que me parece possível. Não é a minha opinião, mas me parece possível e mais coerente e consistente. Porque Fachin, civilista, dá um norte interpretativo sobre o tema. Porque em outros votos, esse norte simplesmente não existe. O ministro Barroso, fica evidente que a definição de serviço disposta na Constituição buscou englobar todas as complexas relações econômicas atualmente existentes no mercado. Então, ele está dizendo que há uma definição de serviço e que ela é ampla, embora ele não diga qual é. Talvez um dos grandes problemas do ISS, em relação ao seu conceito, esteja num passo anterior, que até aqui não foi mencionado, que era exatamente a discussão no sentido de se a lista era taxativa ou exemplificativa. Esta doutrina, que agora está sendo criticada, Geral, Aires, Kleber, Paulo, Roque, era a mesma doutrina que dizia: a lista é meramente exemplificativa. E mais, defendia que o legislador deveria ter estabelecido um conceito conotativo de serviço. Serviço é fazer a terceiro, conteúdo econômico, sem subordinação, regime de direito privado, e vai para aí fora. Pronto, se ele tivesse um bom conceito conotativo de serviços, muitas das discussões hoje no Supremo não se colocariam, porque eu não ficaria todo instante sabendo se o item da lista é esse, aquele outro, etc. Eu procuraria a subsunção ao conceito, como eu faço com renda, como eu faço com operação mercantil, como eu faço com receita, e assim sucessivamente. Em síntese, e eu, de uma certa forma, já falei demais. Quero concluir dizendo o seguinte: me parece que nós estamos longe do cenário no qual se possa dizer que há claramente um novo conceito de serviço, ou uma nova perspectiva tipológica de serviço, diferente do que até então prevaleceu. Volto a dizer, há uma súmula do Supremo Tribunal Federal não revogada que continua a afirmar a prevalência da classificação das obrigações em dar e fazer para definir sobre incidência de ISS ou ICMS. Portanto, talvez esta ferramenta, este instrumental teórico consistente, importante, trabalhado há séculos no âmbito do direito privado, esteja sendo mal usado. E como ele está sendo mal usado, como interessa para o fisco proscrevê-lo, qualquer coisa que surge no Supremo que venha nessa linha, passa a ser a posição suprema, a verdade absoluta, tudo mudou, nada é mais como antes, agora a perspectiva é diferente, ou é tipológica, ou é aberta, ou é fluida, ou é ampla, ou econômica, etc., mas é algo que permite a tributação fundamentalmente. Porque o que mais me incomoda neste instante é simplesmente não saber a posição do Supremo. Eu passei por todos os votos nesses dois julgamentos e procurei encontrar minimamente algo que eu possa dizer ser o pensamento médio do Supremo Tribunal Federal sobre o que vem a ser serviços. E, confesso, pode ser incompetência minha, mas eu não consigo chegar a essa conclusão. Quero crer que, se há uma necessidade de revisitar o conceito de serviços, enfrentemos essa necessidade objetivamente, corajosamente, procurando um conceito melhor do que até então existente, uma inovação, etc. Mas a proscrição de toda uma doutrina solidamente construída e que guarda absoluta aderência
ao nosso sistema constitucional tributário plural, que simplesmente é amorfo, não se sabe o que é, não me parece uma boa troca. Não me parece uma boa troca. Ah, mas os fatos estão mudando muito, o mundo é virtual, o mundo é tecnológico e etc. Veja, isso é uma evolução da humanidade, sempre foi assim, e de verdade nada de tão diferente acontece. Ah, tem agora as plataformas. Isso é uma intermediação, uma boa e velha intermediação, ou é uma intermediação com alguma coisa a mais? Se eu tivesse o conceito conotativo de serviço, estava tudo sempre resolvido. Eu não preciso ficar perguntando se plataforma de aproximação de motorista e usuário de táxi está na lista ou não está na lista. É só isso. Então, a minha conclusão final é no sentido de que nós precisamos respeitar a decisão do legislador constituinte, precisamos reconhecer que a nossa discriminação de competências foi feita por conceitos, e as 5 ou 6 decisões que o Humberto citou de manhã, estaria outras 6 ou 7 nas quais o Supremo diz há conceito constitucional em matéria tributária. Isso é muito facilmente aferível. É preciso, para quem quer disputar o velho conceito de ISS, é preciso dizer qual é o novo, e no que este novo é melhor que o anterior, e por que o anterior deve ser ultrapassado, e é preciso respeitar as zonas limítrofes que existem em relação ao próprio CMS e ao próprio IOF. É preciso, mais do que nunca, refrear esse chamado pluralismo metodológico. E com isso encerro a minha exposição, lembrando uma advertência que o professor Eros Roberto Grau fez exatamente no dia subsequente àquele que saiu no Supremo Tribunal. Dizia ele numa entrevista ao Estadão que tinha medo dos juízes, tinha medo do juiz Hércules, tinha medo dos Alexis e dos Watkins da vida. Que depois de 9 anos no Supremo, ele estava preocupadíssimo com o cenário, estava preocupadíssimo com essa perspectiva de cada ministro sacar um princípio do seu agrado, do seu bolso, e chegar à decisão que lhe parece mais conveniente, independentemente das decisões do nosso Congresso Nacional. Lembrando o professor Ives, eu prefiro as leis postas pelo pior dos congressos do que pelo melhor dos Supremos. Quem tem que fazer lei nesse país é o Congresso Nacional. Complementando com o ministro Eros, se nós seguirmos essa toada, vai chegar um dia e cada um de nós, invocando a sua própria noção de moralidade, sairá às ruas com o seu porrete para defender o seu princípio, a sua perspectiva de moralidade. Miguel Reale terminava suas lições preliminares de direito, citando uma passagem de Sócrates que se recusava a se evadir da chamada pena de morte naquele instante, dizendo que é preciso que os homens bons cumpram as leis más, para que os homens maus não deixem de cumprir as boas. Exclamemos a ilegitimidade das leis más. Falemos bem das leis boas, mas enquanto nenhuma alteração vier a lume, cumpramos